My mind was on overdrive. Oh my God, am I going to be good enough? If they die, it's going to tear me apart. Once you start, you cannot stop. Believe. Hoje, dia 24 de junho de 2025, após uma semana bem intensa, bem conturbada, com essas notícias que a gente vem acompanhando sobre esses conflitos aí em outros países, eu me senti na obrigação de me posicionar de uma certa forma. Como eu estava devendo para o canal um vídeo falando sobre documentários, e já tinha alguns seguidores que já estavam me cobrando sobre o gênero, pensando nisso, hoje vou falar sobre The Rescue, que é um documentário que tem na Disney, pessoal, que vai falar sobre aquele trágico acidente que ocorreu em 2018. Não vou dizer nem que é um acidente, mas um ocorrido, quase uma fatalidade, que aconteceu lá na Tailândia em 2018. Eu não sei se você vai conseguir lembrar. Eram daqueles 12 meninos, um time de futebol, que junto com seu treinador foram, depois de uma partida de jogo, fazer uma espécie de passeio em uma das cavernas que tem lá. Acontece que choveu, inundou toda a caverna e eles ficaram desaparecidos por quase 10 dias. O que pode acontecer se as pessoas, se as nações deixarem seus conflitos de lado, né, e lutarem em prol de uma coisa maior que elas mesmas? Isso ficou muito claro pra gente em 2018, que aconteceu esse ocorrido com esses meninos lá na Tailândia, né? A Tailândia é uma região geográfica que chove muito, tem as monções térmicas, né, que aquelas trocas de massas de ar que acabam acarretando também chuva constante, enfim. E aconteceu que esses meninos um dia lá estavam passeando, né, o time de futebol mais o treinador, entraram na caverna lá para fazer um passeio. A água foi inundando tudo, foi ficando alagado lá, não tinha como sair. Só restava eles continuarem pela caverna, né, e torcer para achar algum lugar que eles pudessem escapar. Não foi isso que aconteceu, eles não conseguiram escapar, mas pelo menos eles não se afogaram. Eles conseguiram achar um local lá em que a água não estava inundada ainda 100%, que não estava inundando ainda 100% a caverna. Uma forte chuva atingiu o norte da Tailândia neste sábado, piorando as condições de resgate na caverna. A morte de buzo voluntário mientras llevaba oxígeno a la cueva de Tailandia. In Thailand, an operation has begun to rescue the 12 boys. Eles conseguiram achar um local lá que dava ainda para eles ficarem, né, sem ficar abaixo do nível da água, né, ainda não tinha inundado por completo. E lá eles ficaram, né, por 9 dias até eles serem encontrados. E assim, eu não sei você, mas eu lembro da notícia, né, vi no jornal, fui acompanhando na época, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo, o que estava rolando, até eu ver esse documentário, para entender perfeitamente o que rolou. Acompanhar essa história é muito sensacional, gente, porque a gente vê uma mega operação acontecendo ali e a gente vê que existem muitas limitações, seja para o exército ali da Tailândia ou para algum outro país que estava ali tentando ajudar. Enfim, é uma operação que reuniu centenas, se não milhares de pessoas, né, falando sobre o fato de ter que fazer mergulho em uma caverna subterrânea que é extremamente escuro, visibilidade zero, fora a temperatura também, gente. Acontece que eles chamaram os especialistas dos especialistas lá para poder fazer mergulho, enfim, que trabalham com resgate, e nem assim o pessoal conseguiu ter nenhum tipo de resultado, que a prática dessa modalidade ela é muito difícil. E eu achei muito legal que tem uma das pessoas que estava como responsável lá na operação, auxiliando ali o governo tailandês, e que esse senhor tinha o conhecimento para dizer para eles assim: olha, se vocês querem fazer isso, só dá para ser feito com certas pessoas. Foi perguntado para esse senhor, né, como que a gente pode fazer isso, né? E ele conhecia esse grupo de pessoas que faziam essa modalidade, que praticavam essa modalidade. A mais provável chance deles conseguirem fazer o resgate ou de encontrar essas crianças seriam com esses mergulhadores. Então eles chamaram Richard Staton e John Valentine. São esses dois mergulhadores britânicos que são completamente malucos, né, para poder fazer, né, essa modalidade, fazer esses mergulhos livres em cavernas e subterrâneas, que é extremamente claustrofóbico esses locais, né, e ainda assim eles gostam de fazer isso, né, é um negócio que é prazeroso para eles. Imagina, né, um cenário em que só tinham militares e de repente chega esses dois senhores aí de idade já quase, uma idade avançada, começaram a tomar a frente da situação, não como militares, mas como especialistas em mergulho em cavernas. Aproximadamente 4 ou 5 dias depois que eles chegaram ali para começar a fazer as buscas, eles conseguiram encontrar as crianças que estavam a quase 4 quilômetros de distância lá do início da caverna. How many of you
Então, assim, a parte 1 da operação, né, não vou dizer nem a parte 1 porque teve diversas partes, né, tem o momento que eles precisam fazer uma espécie de canaleta, né, na parte sul da montanha, onde as crianças estavam presas, para poder fazer um direcionamento da água, porque assim, como eu falei, gente, envolve muita coisa. Tem que assistir esse documentário, é riquíssimo em informação, né? Você vai ver, o pessoal colaborando entre si é muito sensacional. Então tem a equipe lá que tá fazendo um direcionamento, barragem ali com água, para a água da montanha não escorrer e não acabar inundando mais a caverna, né? Então eles acabam fazendo uns diques, fazendo umas barreiras, enfim, é bem legal. E tem a equipe que tá trazendo recursos, tem a equipe que tá providenciando isso ou aquilo, e tem esses mergulhadores, né? Então é como eu falei no começo do vídeo, gente, é um exemplo claro de solidariedade, de cooperação, né? O que acontece realmente quando a gente se une para poder fazer uma coisa positiva em prol de outros, né? Uma das partes do processo seria encontrar as crianças e eles conseguem. Aí começa um outro processo, uma outra etapa, se não a mais difícil de todas, que é como fazer a remoção dessas crianças que nunca praticaram um mergulho e que mesmo que tivessem praticado aquela modalidade de caverna, de mergulho em local extremamente escuro, né, sem visibilidade nenhuma, como eu falei, né, um ambiente que é claustrofóbico pra caramba, então eles tiveram que criar um método para poder fazer essa remoção. Tiveram que sedar as crianças. Então, assim, tinha tudo para dar errado, gente, mas mesmo assim acabou dando tudo certo. É muito bonito de ver, né? A preocupação deles, a luta de cada um ali no meio do processo, a responsabilidade que eles estavam tendo. É muito difícil não se emocionar vendo o desfecho dessa história. Como foi noticiado, né? Não é nenhum segredo. Eles conseguiram salvar todas as crianças, né? Foi muito gratificante ali para as famílias, a gente vê no próprio documentário, porque esse documentário ele não é feito com atores interpretando essas pessoas que participaram, não, é um documentário feito com quase que 100% imagens reais, todo ocorrido, né, porque no momento que estava acontecendo toda a operação, tinha diversas câmeras lá, né, pessoas gravando, e gravação a todo instante, e aí após o ocorrido, eles conseguiram fazer um compilado aí desses vídeos, né, enfatizando para nós o que realmente aconteceu, como que funcionou. E é até um fato curioso que acontece bem no final do documentário, que eles enfatizam que logo após que eles retiraram a última criança, a chuva acabou alagando a caverna 100%, porque já tinha começado a chover desde ali dos últimos dias que eles já estavam no meio da operação, mas foi se intensificando mais e parece que alguma coisa ficou segurando a chuva ali só até eles finalizarem o que eles tinham para fazer, e depois aí já não vai do que se acredita, né, mas se é que me entende, né, foi só questão deles terminarem o que eles tinham para fazer dentro da caverna e realmente desagou a água e não teve o que fazer mais, gente. Quem saiu. E todos saíram. Então pro vídeo de hoje eu trouxe esse incrível documentário, essa história maravilhosa pra você assistir, que tá lá na Disney Plus. E um adendo, né, enfatizar por que eu tô trazendo esse documentário especificamente. Essa semana aconteceu, não quero ficar entrando em detalhes. Pra você que tá aí acompanhando as notícias, então você deve imaginar o que eu quero dizer. E dizer ainda mais pra vocês, gente. A história tá aí pra gente lembrar, né, gente? É só questão de lembrar. Não tem glória nenhuma em qualquer tipo de conflito que já existiu na nossa história da humanidade. Nós precisamos lembrar disso, não podemos esquecer, porque sim, nós seres humanos somos capazes de coisas grandiosíssimas, né, gente? A gente só precisa caminhar na direção certa, né, gente? Pro vídeo de hoje foi The Rescue, né, esse documentário aí falando sobre o resgate desses meninos. Espero que você tenha gostado, não sei se você já conhecia esse documentário, né, mas comenta aí o que você achou do vídeo, né, fala aí pra mim se você tá gostando do meu canal, se você gostaria de ver alguma coisa diferente aqui, né, porque eu gosto muito de fazer e trazer coisas que tenham aí do agrado de vocês, né, que funcionem pra vocês que estão me acompanhando. Eu queria enfatizar que aqui dentro do meu canal eu procuro trazer aí novidades, filmes, muitas das vezes que as pessoas não conhecem, né, ou nem estão nas streams, enfim, novidades de filmes aí que valem muito a pena, mas a maioria das pessoas não conhecem, né. Esse é um documentário que tá na Disney Plus, como eu já havia dito, e que eu sei também que tem muita gente que nem viu, né, às vezes a capa ali não é tão chamativa, ou enfim, tem tanta coisa também pra gente assistir nas streamings, e pouco tempo, né, a gente que tem que trabalhar e correria pra lá e pra cá.
Então eu venho aqui meio que para direcionar vocês aí para verem uma coisa legal e que não vai ser uma perda de tempo aí da vida de vocês. Obrigado para você que chegou até aqui, né? Não esquece de ativar as notificações, dar teu like aí, tá bom? É muito importante para mim teu like, teus comentários, principalmente os comentários. E lógico, né, gente? Não esquece de voltar aqui para eu te contar uma nova história.